Boa tarde, galerinha. Esse vídeo é da nossa aula de matemática de hoje e esta aula de matemática é continuidade da aula passada, certo? Na aula passada vocês desenharam uma tabela, vocês fizeram uma tabela com os dados do gráfico. Hoje vocês vão fazer o quê? Um gráfico com os dados da tabela que eu enviei aí na aula para vocês, ok? Ontem vocês observou uma tabela de dupla entrada, que eu coloquei aí como exemplar na aula passada. Não sei se vocês observaram, certo? Essa tabela eu deixei para nós comentar hoje nesta aula, ok? Vocês observam que aí, vocês vão observar que tem uma tabela desse jeito, não tão bonita como a minha aqui, né? Mas você observa que essa aqui é uma tabela de dupla entrada. Por quê, professor? Porque tem o quê? Acima de duas colunas, nós dizemos que são tabelas de dupla entrada, certo? Então, essa aqui é uma tabela de dupla entrada, certo? Tem uma, duas, três colunas. Se fosse somente duas colunas, seria uma tabela simples, ok? E aqui tem essa tabela aí que foi na aula de ontem, para vocês dar uma olhada como exemplar. Já está escrito aí, tabela de dupla entrada, exemplar, certo? Essa tabela estava aí o quê? Preferência de salgados, aí vem tipos de salgados, né? Nós estamos especificando do que se trata, os tipos de salgados, coxinha, enroladinha de salsicha, quibe, enroladinha de queijo e empada. Aí vem as preferências dos alunos e alunas, certo? Aqui, isso aqui é uma pesquisa para se fazer um gráfico, né? Para levantar, tem que levantar dados. E dados tem que fazer o quê? Pesquisa. Então, essa aqui foi uma pesquisa de preferência na escola, não é? Os alunos fizeram essa pesquisa e descobriu a preferência dos alunos sobre o quê? Sobre o tipo de salgado, certo? Então, com isso, nós estivemos aqui o que? Alguns dados, né? Que alunos, que são os meninos, gostam mais de quê? Coxinha do que as meninas, que as alunas, não é? Alunos são os meninos e alunas as meninas. É a mesma coisa, tá? Então, olha aí. Levantaram os dados e construíram uma tabela. A partir dessa tabela, nós podemos levantar também, né, construir, diria melhor, construir um gráfico, certo? Com esses dados da tabela. É o que vocês vão fazer hoje na aula. Eu coloquei uma tabela de dupla entrada aí para vocês fazerem um gráfico, tá? Com os dados que estão aí, ok? Ontem vocês fizeram o quê? Vocês fizeram uma tabela com os dados do gráfico que estava aí, certo? Vocês pegaram os dados do gráfico, né? E fizeram uma tabela, certo? Hoje vocês vão fazer o inverso. Vocês vão fazer, né? Com os dados da tabela que estão aí, vocês vai construir um gráfico, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico dessa tabela, certo? É um gráfico de quê? Olha só, de barras justapostas, certo? Né? Tem duas barras juntinhas, barras justapostas. Observa aqui abaixo. Se você observar, aqui abaixo nós temos o quê? Olha aí, preferências e tipos de salgados, não é? E aqui nós temos o quê? A legenda. Olha aí, azul é alunos e rosa choque aqui é o quê? Alunas, certo? E com esses dados da tabela, nós fizemos o quê? O gráfico. Da mesma forma, hoje vocês vão ter que fazer, tá? Com os dados da tabela aí, vocês vão fazer um gráfico. Vocês vão construir um gráfico, tá? Assim como o professor fez aqui, tá? Observa aí, nessa tabela de vocês, os dados, e a partir desses dados, vocês vão construir o gráfico. Veja bem, aqui nós temos o quê? O azul é alunas, não é? Olha aí. Então, alunos, quer dizer, azul é alunos e rosa choque, alunas. Então, o azul aqui, no salgado coxinha, quem preferiu mais? Só de olhar no gráfico você vai perceber, né? Que a maior preferência aqui esteve aonde? Na coxinha, não é?
Olha aí, 9 coxinhas. Aqui estão as variáveis, né? Então, você observa que aqui é a quantidade de salgado, tá? A preferência deles sobre, né, esse tipo de salgado. Então, aqui tem a quantidade. Nós estamos trabalhando aqui, né, um gráfico que mostra o quê? A quantidade, não é? Porque aqui, né, está mostrando a quantidade de salgado, não é? Aqui, ó. Então, é um gráfico quantitativo, não é? Então, observa bem. Quibe, segundo lugar, não é? Se você observar aqui, é só de olhar no gráfico, você vai observar que está em segundo lugar, na preferência de quem? Olha aí, Rosa Choque é das meninas, não é? Se você observar, os meninos já não tiveram muita preferência pelo quibe, não é? Vão fazer a interpretação de tabela. E vocês vão fazer também com a tabela que eu coloquei na aula de vocês, tá? Vocês vão desenhar um gráfico. Vocês vão construir um gráfico com os dados da tabela, certo? Aqui você vai estudar na página 209, resolver as questões que estão aí, tá? Observando o quê? Os dados da tabela, responder corretamente, tá? É muito fácil. E aqui abaixo eu pedi para vocês construir um gráfico, tá? Com os dados dessa tabela, ok? Aqui tem os dados dessa tabela aqui, tá? Ontem, na aula passada, eu passei um exemplar para vocês verem uma tabela de dupla entrada, certo? Tabelas de dupla entrada tem mais de quê? Mais do que uma coluna, certo? Mais do que 2 colunas, no caso, certo? Então, observa aqui que aqui tem várias colunas, né? Tem 4 colunas aqui. Então, essa aqui é uma tabela de dupla entrada, certo? E vocês vão fazer hoje um gráfico com esses dados, tá? Aqui tem os dados e vocês vão construir um gráfico, certo? Eu vou mostrar para vocês, eu vou anexar nesse vídeo, tá? Outro, só para mostrar para vocês aquela tabela da aula passada. Eu coloquei como exemplar, tá? E hoje eu vou comentar ela com vocês. E vou fazer o gráfico dela para vocês ver como que é, tá? Vocês vão ver o gráfico da tabela de ontem, que é uma tabela sobre preferência de salgados, tá? Foi uma pesquisa feita na escola e descobriram a preferência do salgado com a pesquisa, certo? E com essa pesquisa, né, fizeram um gráfico, fizeram uma tabela, e com essa tabela nós podemos fazer o gráfico também, certo? Com os dados da tabela, ok? Então, olha aí, aqui tem os dados, está tudo aqui na tabela, tá? E agora, eu quero que vocês respondam aqui também, tá? Responda essa pergunta aqui da pesquisa, ok? Com esses dados, vocês vão conseguir fazer bonitinho um gráfico, ok? Eu vou dar o exemplo para vocês. Então, galera, olha aqui. Qualquer dúvida que tiver na aula, na hora de construir o gráfico, tá? Você me liga, você me pergunta, que eu vou te ensinar, ok?